Bom dia a todos. Eu gostaria de começar contando uma historinha. Eu falo comigo mesmo, né? Eu, para contar história, eu sou um bom servente de pedreiro. Eu gostaria de começar contando uma história para nós darmos entrada no que eu vou falar hoje. Uma introdução. Tinha um homem andando pela cidade, ele entrou numa loja, né? Ele entrou numa loja e tinha um anjo atrás do balcão. Tinha um anjo, ele ficou boca aberta, vendo um anjo atrás do balcão, né? Ele perguntou: o que vocês vendem? O anjo falou: nós temos aqui os dons de Deus. Daí ele olhou assim, viu os potes nas prateleiras. Tinha vários potes com fé, tinha pacote de sabedoria, tinha amor ao próximo, paciência, tolerância e mais, e etc. Todos os dons de Deus tinha ali, naquelas prateleiras. Daí o rapaz perguntou: quanto custa? A pessoa: quanto custa? É de graça, disse o anjo. Eu quero levar todos eles. Fez um pedido, o anjo entrou no local e saiu, foi lá, escolheu os pedidos dele e veio com uma caixinha bem pequenininha e pôs na mão dele. A caixinha pegou na mão, ele ficou indignado. Mas eu pedi várias coisas, eu quero vários dons de Deus para mim. O anjo respondeu assim: amigo, aqui por enquanto nós só te damos a semente para você. Então, para começarmos, eu gostaria de ler Efésios 4. Efésios 4, eu vou ler do 1 ao 16. Como nós estamos falando acerca de comunhão, tem algumas coisas que eu vou ler. Efésios 4, do 1 ao 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança, como numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós estamos falando acerca de comunhão. Antes da terra existir, Deus já desejou partilhar de nós, com os cristãos, o seu amor, a sua riqueza,
que estavam literalmente nas regiões celestiais. A natureza de Deus se dispôs a expressar para nós. Ele decidiu, por livre e espontânea vontade, criar filhos para Ele. Então Deus está nos chamando, sempre nos chamou, desde dos primórdios lá, desde Abraão. Ele foi lá e chamou Abraão para vir participar com Ele. E Deus quer que nós também participamos da natureza divina dEle, que um dia nós possamos estar junto dEle, mesmo estamos nós aqui na terra. No capítulo 1, 3 e 4, que ele fala de Efésios, não precisa de ir lá, ele fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então esse é o Deus que através de Jesus Cristo está nos chamando para participarmos com Ele. Essa comunhão que Ele quer que nós tenhamos com Ele através de Jesus Cristo. Agora eu vou para a passagem que eu gostaria de ver. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus ensina através de Paulo a importância de nós termos um viver digno nessa terra. A todos nós, cristãos, temos que ter um viver digno. Por que ele pede isso? Ele fala, está rogando, é praticamente suplicando para que nós façamos o que Deus está pedindo para nós. Se nós temos que viver desse modo digno, é que também tem um modo indigno de se viver também, um modo impróprio, um modo inadequado que nós vamos viver. Eu gostei do que foi falado na aula dominical pelo Alex, né? Que quando nós nos entregamos aos pecados, nós não estamos vivendo do modo digno de Deus, que é para nós. Então, quando eu aprendo a viver com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, Paulo está pedindo para nós aprendermos a suportar. Esse suportar um ao outro ao amor é para que nós possamos viver na vocação que nós fomos chamados, para sermos filhos de Deus. Quando eu entendo dessa vocação, sendo filho de Deus, eu vou conseguir suportar suportar o amor para com o próximo. Esse suportar não seria somente, eu pensei como uma pessoa que se aproxima de você, talvez não fazendo do que você faz, mas tipo assim, parece que suportando, ao contrário. Não, esse suportar seria você, no termo de suporte, você suportar, ajudar a elevar uma pessoa para cima. Você vai ser um suporte para ela crescer. Então ele está falando, quanto mais eu aprendo acerca do que Deus está pedindo para mim, eu vou aprender a suportar um ao outro em amor, assim como Cristo nos quis. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O amor é o vínculo da paz. Nós aprendemos através de Jesus que o amor que Ele trouxe, Ele nos trouxe e nos reconciliou com Deus. E também todos nós temos a oportunidade, a cada um, de estarmos nos reconciliando, mesmo aqueles que não são reconciliados, pode ter a oportunidade de se reconciliar com Deus. E nós que já somos reconciliados, temos que esforçar diligentemente para vivermos nesse amor. Esse viver diligentemente é você estar prestando atenção em tudo. Eu gosto dessa palavra, que sempre eu medito nela. É quando você está ligado nas coisas. Você não está aí de bobeira no mundo, vamos dizer assim. É quando você está numa guerra. Você está vivendo diligentemente. Então ele pede para nós vivermos diligentemente, para nós estarmos, através do amor,
construindo a paz com Cristo e com o próximo de nós. Há somente um corpo e um espírito. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e amor, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Quando ele fala em um só corpo, ele está falando da igreja, né? Ele fala da igreja para nós. Quando ele fala de um só Espírito, ele está falando de só um Espírito, um Espírito Santo, para todos aqueles que se entregaram e têm Jesus Cristo como Senhor. E há também uma só esperança. Ele está falando da nossa esperança da salvação, através de Jesus Cristo. Um só Senhor, esse Senhor é Jesus Cristo. Uma só fé e uma confiança obediente em Deus. Um só batismo. Está falando do nascer de novo, de uma vida nova em Cristo Jesus. Isso aí é uma recomendação, como eu falei, é um rogo, é uma exortação para todos nós que fazemos parte da igreja e para aqueles que também gostariam de fazer parte da igreja de Cristo. Ele deixa bem claro que se eu não fazer do jeito que eu estou pedindo aqui, é como numa equipe. Todas as equipes, eu gosto de equipe, uma equipe de futebol, uma equipe de vôlei, alguém que precise de algo para alguém que está na frente, alguém que está liderando. Aquela equipe, se ela não tiver uma cabeça, um comando, cada um quiser fazer da forma dele, ele não vai ser um corpo, vai ser uma divisão. Não vai para frente aquilo. Toda equipe que não tem um cabeça, não tem uma direção, não tem uma unidade, ele não vai para frente. Jesus Cristo falou que todo reino é dividido, ele fala. Tudo que eu tento montar e não uma unidade, ela vai ser dividido. E principalmente o reino. O reino não é dividido por causa de Jesus. Não tem como dividir porque Jesus já fez dar certo. Mas o que nós queremos muitas vezes, que não plantamos junto com Jesus, é dividido. Porque em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, e tendo derribado a parede da separação, a inimizade. Ele fala que Jesus é a nossa paz, de ambos fez um. Eu esqueci de falar no começo, mas aqui Paulo estava escrevendo para os irmãos de Efésios, que havia briga entre eles, havia briga entre os judeus e os gentios. Ele está falando. Ele está falando que nós temos uma unidade espiritual aqui. Não é uma coisa terrena. Ele fala para nós termos essa unidade, que foi Jesus, né, que fez, ele morreu para nós. Essa paz que nós temos, ele fez dos dois povos, um só, tanto judeu como gentios. Foi através do que Jesus fez, do sacrifício feito por Jesus, que nós temos a paz hoje com Deus e com os irmãos. Vamos, deixar que Deus faz por nós, faz muito um milagre em nossas vidas, de nos transformar as nossas vidas, para vivermos em unidade, em comunhão, sempre para agradar o nosso Deus e Pai. Porque ele fala no versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo proporção de dom em Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós.
ela não deixa ninguém para trás, né? Fala que todos aqueles que são cristãos, ele tem a capacidade de fazer alguma coisa. Ele pode fazer alguma coisa, porque o dom de Cristo, né, foi dado a proporção para nós. Cada um tem um dom que pode trabalhar em alguma área. E mais para frente ele fala ainda, ele ainda explica esse dom. Eu estava vendo aqui, ó, o 11 em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui são dons espirituais que Deus nos dá. Eu brinquei acerca de como contar a piadinha, a historinha. Eu sou um bom servente. Se você for prestar atenção aqui, ele não está falando de coisas materiais, vamos dizer, não está falando de profissões aqui, mas ele fala que nós seremos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele fala que ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação no corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele está falando aqui que quanto mais nós crescemos através dos nossos dons, nós vamos saber servir cada vez mais. É isso que ele está falando aqui. Que cada vez mais nós vamos ter pessoas aperfeiçoadas e chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, sabendo o que Jesus está nos pedindo para nós. O que Jesus está querendo. Depois embaixo ele fala aqui, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Uma criança é fácil de ser enganada, por isso que ele pede para nós estarmos crescendo cada vez mais, estarmos andando de modo digno da vocação que nós fôssemos chamados. Uma criança é tão fácil, muitas vezes você engana ela com pouca coisa, até mesmo com doce. E muitas vezes a gente fica... Eu estava pensando que quando eu era criança, a gente tem aqueles amigos imaginários. Eu acho que eu era um deles, que eu era bem solitário. Eu tinha aqueles amigos imaginários que eu ficava conversando. Então, se alguém contar para mim, me falasse algo ali, daquilo que eu estava tentando compreender com aqueles amigos imaginários, era perigoso eu acreditar. Era perigoso eu se deixar levar por aquilo, né? Então eu vi como que a criança ela se deixa levar tão fácil pelas coisas. Por isso que ele está pedindo aqui, ó, para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro, para que nós vivemos de um modo digno da vocação que nós fomos chamados, para não sermos induzidos ao erro, não se deixarmos levar em direção ao pecado. Porque nós, né, só temos uma só esperança, uma só fé, um só batismo, uma só confiança. Todos nós, cristãos, aqui ele está escrevendo, igual eu falei, para judeus e gentios. Hoje a maioria somos gentios, mas temos nós que entendemos das Escrituras e tem aqueles que não busquem a Escritura, é considerado um gentio. Que possamos estar cada vez mais buscando esse entendimento nas regiões em Cristo Jesus. Porque nós temos que estar cada vez mais crescendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelas auxílios de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? O amor é a nossa ligação,
é o vínculo que nos leva a Cristo, nos leva à paz com Cristo. Eu gostaria que nós cada vez mais nos aplicássemos a seguir a verdade em amor para crescer em Cristo Jesus, unidos em comunhão para alcançarmos a graça e a bênção espiritual que Paulo está nos prometendo através de Jesus Cristo para os Efésios. E que também que em Cristo Jesus nós vamos produzir mais amor para com o outro. Vamos produzir mais amor para com Deus. Que em Cristo Jesus vamos ter comunhão. Podemos inventar desculpas, como crianças muitas vezes que são birrentas, que só fazem as coisas quando é agradável. Quando alguém agrada, quando ele quer uma coisa, e se você não dá, ele fica fazendo birra. Para que nós não sejamos mais como crianças. Para que nós estejamos sempre dignos e entender que a unidade, a comunhão como algo espiritual, que nós possamos então ter uma fé obediente. A comunhão e a unidade, o corpo, a igreja bem ajustado e consolidada, com cooperação, todos promoverão a edificação, o amor, e o amor vai produzir a comunhão, e a comunhão vai produzir o amor. Então Paulo roga para eles, para que eles possam ser, não se deixe levar por todo o vento de doutrina, né? Que possamos estar cada vez mais esforçando diligentemente para fazer o que Deus nos pede, que possamos estar mais ligados em comunhão um com o outro. Eu sei que, para me encerrar, eu já estava meditando desde casa. Não, eu sei que tem alguns aqui que estavam participando com a gente. Aqui tem 3, 6, 9 pessoas, 10 comigo. Eu estava pensando assim, como que faz falta uma comunhão presencial, né? Eu falei, se eu chegasse aqui e fosse ficar falando, eu não conseguiria falar, acho que eu não consigo ser um um apresentador. Parece que é tão estranho você falar sozinho, você falar para onde não tem ninguém ouvindo. Eu estava pensando, como que a comunhão, ela faz falta para nós, né? Mesmo que aqui tenha mais 9 pessoas, mas igual, não sei quem falou que gostaria de ver aqui mais cheio, né? Mesmo que a gente está online, mesmo que tem pessoas assistindo, mas parece que não está presente. Eu me sinto desse jeito. Parece que eu estou aqui na frente sozinho, muitas vezes. Então essa comunhão, ela é gostosa quando você está entre os irmãos. Quanto mais nós valorizarmos essa comunhão com os irmãos, a gente vai entender mais. Quanto mais entendemos do amor de Cristo para conosco, da reconciliação que Ele trouxe para nós vamos aprender a viver em comunhão com os irmãos. É muito bom. Eu que era um garoto que gostava e gosto até hoje, tenho que aprender muitas coisas ainda, que sou solitário, eu aprendi a viver com meus amigos imaginários, até hoje, muitas vezes eu tenho amigos imaginários. Hoje eu sinto falta da comunhão, de como é bom e gostoso você ter as pessoas para estar compartilhando conosco as coisas boas que nós temos nessa terra. Eu vou orar para nós.